Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Apenas 2 versículos. 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Somente até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Nas versões baseadas no texto crítico está escrito na pureza e simplicidade. Como todos vocês sabem, ou pelo menos a maioria de vocês, talvez aqueles que nos visitam, que ainda não sejam convertidos a Cristo, não saibam, mas a maioria de vocês sabem que se aproxima de modo muito intenso a vinda do Senhor e a nossa união definitiva com Ele. Nós, como igreja, somos comparados a uma noiva que está sendo preparada para o casamento com o seu noivo, que é Cristo, para a nossa união definitiva com Ele. Um noivo e uma noiva já têm um compromisso, já têm uma aliança, e nós a temos com o Senhor. Porém, teremos a nossa união definitiva com o Senhor Jesus na sua vinda. E nesse texto que nós lemos, nós encontramos Paulo mencionando isso. Porém, uma das artimanhas do maligno para estes dias que antecedem o retorno de Cristo é nos afastar da simplicidade que há no Evangelho. O Evangelho é tão simples quanto o nosso amado Senhor Jesus Cristo viveu em simplicidade e foi uma pessoa simples entre nós enquanto esteve neste mundo. Agora, será que nós temos nos afastado desta simplicidade que há em Cristo? E este mesmo ataque que Paulo já sofria nos seus dias, hoje nós estamos sofrendo de um modo mais intenso. Por quê? Porque a vinda de Cristo está muito próxima. E preste muita atenção no texto sagrado que nos diz: estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, pura, não contaminada, pura. Será que nós estamos nos mantendo puros? Foi o que Paulo disse a Timóteo: conserva-te a ti mesmo puro. Eu me lembro disso todos os dias, especialmente quando eu ligo o computador, porque o maior ataque que recebemos hoje em dia é por meio da internet, irmãos. Eu não sei se você navega por computador, para muitos isso já é um dinossauro, né? Eu ainda gosto lá do computador, né? Mas muitos agora navegam só pelo celular. E seja qual for o método pelo qual você navega na internet, não se esqueça que você está navegando num mar de lama. Num mar de lama. Isso me faz lembrar quando eu fiz uma travessia marítima com cerca de 17, 16 anos de idade, e era para nadar da Praia do Forte interna, no Rio de Janeiro, dando a volta no morro, próximo ali do Morro do Pão de Açúcar, até a Praia do Forte, da Praia do Forte externa para a Praia do Forte interna. Era mais ou menos 2.000 metros nadando. E aí eu comecei a nadar, e no meio do trajeto, uma lixarada, uma sujeirada. E tinha um velhinho que estava nadando do meu lado, que era campeão de natação. E aí ele me cutucou e falou assim: aqui
você deve nadar de costas. Eu falei, mas por quê? Por causa da contaminação. É bom que essa água não entre na sua boca, no seu nariz, nos seus olhos. Nade de costas aqui. Aí eu lembrei disso, né? E agora por quê? Porque na internet nós temos que nadar de costas. E o que é nadar de costas? É nadar olhando para o céu. É nadar olhando para Jesus. Você já viu o nado de costas? Que a pessoa está deitada assim com a barriga para cima na água e vai nadando de costas, ele está olhando para o céu. E até hoje eu lembro dessa cena, eu nadando ali de costas, toda hora eu tinha que parar para ver se eu não tinha saído do trajeto. E aquele senhor nadando do meu lado, né, campeão, ele de natação. Não é que eu era campeão, eu era o retardatário, né? Ele era o campeão na idade dele. Na minha idade eu não era para estar do lado dele, eu era para estar lá na frente, entenderam? Mas para mim o importante era chegar, e graças a Deus eu cheguei. E não fiquei contaminado, não peguei nenhuma doença. Porém, isso me serviu de ilustração para hoje em dia. Na internet nós temos que navegar olhando para o céu. Nós temos que navegar olhando para Jesus. Nós temos que navegar nos lembrando da palavra de Deus. Nós temos que navegar nos lembrando do conselho de Paulo a Timóteo: conserva-te a ti mesmo puro. Nós temos que navegar nos lembrando de Davi, que num dos seus salmos, não me lembro agora qual, escreveu: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. É dessa maneira que nós temos que navegar. E será que nós estamos tomando cuidado com isso? Agora, não são só imagens de violência, de promiscuidade que nós temos que evitar na internet, para que nos conservemos puros para o nosso encontro com o Senhor, porque a motivação é essa. A motivação é nos prepararmos para o encontro com Cristo. E esse encontro está muito perto de acontecer, irmãos. E é por isso que Satanás tem investido com grande fúria. Não é apenas imagens de promiscuidade, de violência, injustiças, que podem contaminar o nosso coração, mas também ensinamentos distorcidos e perigosos acerca da palavra de Deus, que nos afastam da simplicidade que há em Cristo. A salvação não é uma coisa complicada. Quem complica a salvação são as religiões. E as religiões são a tentativa humana de chegar-se a Deus, como na Torre de Babel, que a qual o Senhor abominou, porque era uma tentativa humana de se engrandecer a ponto de se chegar ao céu, de se chegar a Deus pelos próprios esforços. Jesus Cristo não é isso. Enquanto as religiões nos ensinam uma série de coisas a se fazer para que sejamos aceitos por Deus, o Evangelho nos ensina que não há nada que o homem possa fazer para se salvar, irmãos. Eu gostaria de relembrar isso aqui em alguns versículos, como por exemplo Romanos 3:23, que nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Peraí, eu não sou justificado fazendo curso de teologia? Eu não sou salvo tendo que fazer um seminário? Não é. Eu não tenho que pagar dízimo para ser salvo? Não tem. Promessa? Também não. Não tem que fazer nada, é gratuito, está escrito aqui. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A nossa redenção está numa pessoa. Nenhum de nós pode salvar a si mesmo. Por isso precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o texto prossegue dizendo: ao qual Deus propôs Jesus Cristo para propiciação pela fé no seu sangue. Pela fé no seu sangue. Você deposita a sua fé naquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Ele pagou o preço da sua salvação. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, sofreu o nosso castigo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos nele, estamos em Cristo,
valorizamos o seu sangue vertido na cruz, para demonstrar, prossegue o texto dizendo, a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Louvado seja Deus. O evangelho é simples. Nós não podemos nos salvar, então Deus, no seu infinito amor, nos enviou o seu próprio Filho para que pagasse o preço da nossa salvação. E todo aquele que nele crê, todo aquele que nele deposita a sua fé, recebe o perdão dos seus pecados, a purificação por meio do seu sangue, da lavagem pela palavra, porque ter fé em Cristo significa estar nele, significa querer conhecê-lo, estar comprometido com ele e querer seguir seus mandamentos e confiar nele, amém? A fé tem um tripé, assim como essa câmera aqui está sob um tripé, para que ela possa ficar de fé, a fé tem um tripé também. E este tripé é o conhecimento, é claro, você precisa primeiro conhecer, você precisa primeiro acreditar, que é a palavra certa na verdade, só que fé não é apenas crença, fé não é apenas acreditar, fé também é confiar. Eu confio no que Cristo fez, porque tantas são as pessoas que acreditam em Jesus e vão para o inferno. Elas pensam que têm fé em Jesus, mas elas não têm, porque elas apenas acreditam que Jesus tenha existido. E isto não basta. E não basta também apenas uma pessoa acreditar que sim, ele morreu na cruz e depois ressuscitou e subiu aos céus. Não basta. É preciso você confiar na obra redentora de Cristo, que o que ele fez é suficiente para salvar você. E fé não é apenas crença e também a confiança. Fé também é comprometimento. Eu me comprometo com aquele no qual eu creio. Jesus deu a sua vida por mim. Isso não vai fazer a menor diferença em relação ao que eu sinto por ele, mas é claro que vai. Ele me amou primeiro e por isso é que eu o amo. E a prova que eu o amo é que eu quero conhecê-lo, é que eu quero crescer na graça, mas também no conhecimento de Cristo, irmãos, que está nas Escrituras Sagradas. Mas hoje o embate contra as Escrituras Sagradas é ferrenho, irmãos. E uma coisa me preocupou quando há alguns meses atrás, isso eu deveria ter feito há anos atrás, mas esse despertamento veio na minha vida há pouco mais de um ano, que foi a revelação daquilo que está trazendo o esfriamento na igreja, o adormecimento da igreja, o mundanismo na igreja, que é a influência da mídia, a influência da televisão, a influência das novelas, a influência dos filmes. Por exemplo, eu vou citar aqui, eu vou deixar para citar mais adiante, eu tenho alguns dados aqui que eu vou citar mais adiante. Porém, olha só o perigo, a gente para de ver televisão e aí quer substituir isso com internet. Só que você querendo substituir com a internet, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não vai trocar os 6 pelo meia dúzia. Você não vai entrar na internet para agora, ao invés de ver Sky, ficar vendo Netflix. Ou então ficar navegando aí por sites que colocam filmes gratuitos, ilegalmente. Você não vai cometer um delito maior ainda. Então você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai procurar ouvir o quê? Pregações, estudos bíblicos. E isso é muito edificante, é muito interessante. Quando nós conhecemos a fonte, quando nós sabemos quem é aquela pessoa que está trazendo aquele estudo, qual a sua motivação, porque hoje há pessoas na internet trazendo estudos com o único propósito, único propósito de destruir a igreja de Cristo, de destruir. E quando eu digo destruir, não é só destruir os templos, não. Porque a questão é a seguinte: Deus habita em templos feitos por mãos de homens?
Não, viu? Vocês sabem, eu ensino isso aqui. Eu ensino isso aqui. E ensino isso aqui não é de hoje. Eu tenho um vídeo na internet cujo título, na época eu tinha até barba ainda, que a minha barba não estava branca na época, então eu ainda tinha barba. E nesse vídeo, em que eu ainda estou barbado, o título é: A casa de Deus somos nós. A casa de Deus somos nós. Então esse ensinamento eu trago para a igreja há muito tempo. O templo sagrado somos nós. Cada um de nós. Deus habita em nós. Não habita nesse lugar aqui. Ele habita em nós. Quando você for embora, não se preocupe, Deus vai com você. Nem onde você estiver, Ele está com você. Ele não está apenas aqui. Sabe aquela música? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele já estava e já estava com você também. Que Ele está em toda parte. Onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ali Ele está. Nem Ele está com você o tempo todo. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, queridos, será que nós temos valorizado o Espírito Santo de Deus em nós, que nos chama a ler a palavra de Deus? No Salmo 27, Davi escuta no seu coração: buscai a minha presença. Esse versículo me encanta, irmãos. Buscai a minha presença. Davi escuta isso no coração dele. E a resposta dele é imediata: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O Espírito Santo diariamente nos chama para orar, para ler a Bíblia. Só que nós resistimos muitas vezes. E ao invés de orar, o que nós fazemos? Nós ligamos o computador, celular. Ao invés de conversar com Deus, entramos em debates intermináveis. Coisa que eu nunca vi na internet num debate é alguém vencer o debate. Porque ninguém dá o braço a torcer. Ninguém diz assim: o senhor tem razão, o senhor provou com a Bíblia. Não. Você pode provar com a Bíblia. A pessoa vai continuar te contestando. Sabe por quê? Porque assim é o homem. Assim é a natureza humana depravada. O ser humano é orgulhoso por natureza. Ele quer ter a última palavra, ele quer a razão. E a minha luta é contra mim, irmãos. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Não importa o que eu penso, não importa o que eu acho, importa o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Eu não baseio a minha fé em nenhum teólogo, em nenhum pregador. Eu baseio a minha fé nas Escrituras Sagradas. Sabe, então eu tenho visto esse perigo na internet, irmãos. E eu sei que muitos de vocês aqui estão cancelando a Sky, a Claro TV e outras TVs aí por assinatura. Estão deixando de ver televisão, porque só tem porcaria. Essa é a verdade. Quem tem o Espírito Santo de Deus não consegue mais ver televisão. Por isso eu cancelei minha Sky. Por isso eu não tenho nem sinal aberto de TV em casa. Não tenho, a TV lá é só para ligar a internet. Como a maioria de vocês, eu sei que também está fazendo isso. Porém, o que você está vendo pela internet? Essa é a questão. O que você está vendo pela internet? A coisa de... semana passada eu estava viajando em Minas, e eu fiquei muito feliz por um novo convertido, que da outra vez que eu estive lá, ainda não tinha entregue a vida para Jesus. E agora já está convertido a Cristo há quase 3 meses. E numa empolgação muito grande. Aí nessa empolgação ele disse: pastor, agora eu só escuto palavra, agora eu só escuto pregação. Esse aqui eu escuto todo dia. Aí ele me deu o celular. Quando eu fui ver, pregador adventista, pregador do adventismo. Eu respeito adventistas, sei que há adventistas que ouvem minhas pregações, a partir de hoje não vão mais ouvir, né? Então o problema do adventismo é a idolatria que se faz a uma personalidade, a uma pessoa, que não é Jesus Cristo. A idolatria que se faz a Ellen G. White. Se você quer saber se um pregador é adventista, pode ter certeza. No meio da pregação, ele vai citar Ellen G. White. Ele vai citar o livro O Grande Conflito. Ele tem que citar. Ele é doutrinado para fazer isso. Como se o que ela tivesse escrito estivesse em pé de igualdade com as Escrituras. Isso é perigosíssimo. Se você pesquisar na internet heresias de Ellen G. White ou profecias falsas de Ellen G. White, você vai descobrir uma relação enorme
de coisas que Ellen G. White profetizou e que aconteceram o contrário do que ela disse. Então você não pode acreditar que o que aquela mulher disse está em pé de igualdade com a Bíblia. Compreendem, irmãos? Estou dando aqui um recado para quem gosta de ver vídeo adventista, porque eu sei que há irmãos aqui que também assistem. Não é só uma ou duas pessoas, não, vários. Eu também assisto. Porém, eu sei separar o joio do trigo. Compreende? Eu sei, porque como que eu sei? Porque eu conheço a palavra. E não é de hoje, irmãos. Eu estudo a palavra. Eu tenho a minha vida completamente dedicada à oração e à palavra. Vocês sabem disso. A minha vida é isso, é estudar a palavra, é preparar estudos, preparar pregações, ajudar pessoas respondendo, tirando dúvidas. Essa é a minha vida. Então eu posso ver vídeos de adventistas e não ser contaminado por aquilo que está errado, e pegar aquilo que é bom. Compreendem, irmãos? Agora, será que todos estão? Claro que não. Então eu alertei esse irmão, falei, tome cuidado. Só que naqueles videozinhos curtos, é uma estratégia ali. Videozinhos de 3 minutos, de 5 minutos, ele não fala nada de Ellen G. White. Ele não fala nada de que é adventista, por isso que o irmão não sabia. Porém, no final do vídeo, visite o site, Novo Tempo, visite o site, não sei mais o que, né? Procure uma igreja adventista, e assim por diante. A pessoa fica encantada com os vídeos, que maravilha, essa igreja toda deve ser assim. É igual quem, por exemplo, vê R.R. Soares na televisão e pensa que a igreja da graça é aquilo que está na TV, é aquele show da fé. Não é não, é 1 hora pedindo dinheiro, tá? Pedindo seu dinheiro, por exemplo. Então, só que na TV não, na TV é uma maravilha, né? Então tome cuidado, porque a mídia ilude, irmãos. A mídia ilude, queridos. Leia mais a Bíblia, precisamos ler mais a Bíblia. O Evangelho é simples, simples, simples. Simples. O malfeitor na cruz não precisou de curso de teologia para ser salvo. Não precisou de nada disso. Ele só precisou confiar em Cristo para a sua salvação, arrependido de seus pecados. E de fato ele estava arrependido. E de fato ele confiou em Cristo. Por isso disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele atestou que Jesus Cristo é rei, atestou que Jesus Cristo voltará, e atestou que a nossa salvação depende dele, depende de Cristo, depende dele se lembrar de nós. Agora, será que ele nos conhece? Essa é a questão. Eu vou dar aqui um outro exemplo da simplicidade do Evangelho. Você, se quiser, abra sua Bíblia, mas não é obrigatório. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova, boa nova. Que boa nova é essa? Resumo da boa nova, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a boa nova, esse é o Evangelho. Se não nos convertermos a Cristo, pereceremos. Agora, quando nós conhecemos a Cristo, nós temos a oportunidade da salvação. E não perca essa oportunidade. E o que o diabo quer é nos desviar a atenção. Ele quer nos desviar da simplicidade que há em Cristo, da simplicidade do Evangelho. Outro texto muito importante, Atos capítulo 2, versículo 37. Pedro tinha acabado de trazer uma pregação no dia de Pentecoste, quando eles foram cheios do Espírito Santo, plenamente cheios do Espírito Santo. Traz aquela mensagem poderosa em Atos capítulo 2, e no versículo 37, os ouvintes ficaram com o coração compungidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? O que faremos? E aí então Pedro faz o apelo. O que é o apelo? É a resposta a este o que faremos. O que faremos? Ouvi essa pregação, e agora? O que eu devo fazer? Disse-lhe Pedro: agora arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. É isso. Você creu em Cristo? Amém? Se arrependeu dos seus pecados? Foi batizado? Então por que você duvida da sua salvação? Você acha que para ser salvo você precisa de conhecimentos de detalhes do hebraico, do grego, do aramaico, ou então ficar procurando problemas onde não existe? Por exemplo, esse texto aqui diz: seja batizado em nome de Jesus Cristo. Volta e meia eu recebo pela internet a seguinte pergunta. Eu tenho que gravar um vídeo sobre isso. Hoje me perguntaram sobre dízimo, como eu já dei 4 aulas sobre dízimo, eu mandei os vídeos, toma aí. Aí a pergunta é: na sua igreja, o senhor batiza em nome de Jesus Cristo, ou o senhor batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quase toda semana me perguntam isso, então já vou explicar agora. Quem batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Batiza em nome de Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que nos mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou lendo Atos e só fala batizado em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu nunca vejo foram batizados em nome do Pai, do Filho. Irmãos, não é a fórmula do batismo que salva, irmãos, é a fé em Cristo, é você se arrepender e obedecer a Cristo, o qual Ele mesmo foi batizado, porque o batismo só se batiza quem é humilde, e o Senhor não chama orgulhosos soberbos não, porque com soberba ninguém entra no céu, meus queridos. E muita gente tem vergonha de ser batizado, acredita nisso, mas tem, irmãos. Se você não quer ser batizado, você está na desobediência. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Ah, mas e aquela pessoa no leito do hospital que aceitou Jesus na hora da morte e não foi batizada? Por causa do meu pai. Ele não está salvo? Sim, ele está salvo. Porque Jesus completou dizendo: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele não disse quem não crer e não for batizado será condenado, compreende? Porque há ocasiões em que não dá tempo de batizar. O malfeitor na cruz foi batizado, irmãos? Claro que não, mas ele estava salvo. Jesus Cristo disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Inclusive esse é um versículo também de controvérsia. Eu já recebi perguntas acerca desse versículo. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, dizem que a pontuação está errada. Eles dizem que no texto grego a pontuação correta seria o seguinte: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque eles não acreditam na sobrevivência da alma. Então, por exemplo, eles acham que a abertura do 5º selo, aonde aparecem as almas dos que foram martirizados e recebem vestes brancas, isso aí é uma ilustração. E aquelas almas estavam falando com o Pai. Eles acham, por exemplo, que a história do rico e Lázaro é parábola. Como que pode ser parábola se tem nome? Me diga uma outra parábola de Jesus que tenha nome. Qual o nome do filho pródigo? Qual o nome do filho mais velho dessa parábola? Qual o nome do pai da parábola do filho pródigo? Aquela mulher que perdeu as dracmas, qual era o nome daquela mulher na parábola? Nenhuma parábola traz nome. E o texto bíblico não diz que é parábola. Ah não, pastor, está aqui na minha Bíblia a parábola do rico e Lázaro. Claro, é uma Bíblia cuja editora impôs a você essa ideia de que é uma parábola, porque os títulos não fazem parte do texto original. São acréscimos das editoras, tá? Então, hoje estarás comigo no paraíso. Como que eu tenho certeza que Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso? Por 2 razões. Em primeiro lugar, é ridículo alguém dizer: em verdade te digo hoje. Eu desafio você a encontrar outra vez na Bíblia Jesus dizendo: em verdade te digo hoje. Eu lhe pergunto: é possível eu dizer em verdade te digo amanhã? Em verdade te digo amanhã. Tem como eu dizer em verdade te digo ontem? Então, em primeiro lugar, em verdade te digo hoje não faz sentido. E em segundo lugar,
Não há um único texto bíblico onde Jesus tenha dito essa fórmula, em verdade te digo hoje. Sempre que Jesus diz, em verdade te digo, a seguir, o que nós temos? A verdade que Jesus está falando. E que verdade era aquela? Hoje estarás comigo no paraíso. E naquele dia, aquele homem estava com o Senhor no paraíso. Louvado seja Deus, nos mostrando que não é por obras que somos salvos. Aquele homem era um malfeitor, mas ele se arrependeu de todo o coração. Ele creu que Jesus é rei, ele creu que Jesus tem todo o poder no céu e na terra, até o poder de nos dar o destino da alma. E ele disse, lembra-te de mim. E Jesus disse, eu lembrarei, hoje estarás comigo no paraíso. Será que você diz isso para o Senhor? Senhor, lembra-te de mim, eu te amo, eu te quero, eu te reconheço como Senhor. E o restante vem depois. A transformação vem depois. Se aquele homem não tivesse morrido naquele dia, Jesus não teria dito isso para ele, é claro. Mas se aquele homem tivesse descido da cruz, eu tenho certeza, a vida dele teria sido transformada. Ninguém tem um encontro com Cristo e não tem a sua vida transformada. Jesus Cristo tem todo o poder, irmãos. Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa existência. Agora, por que propósito o Espírito Santo é derramado? Veja comigo Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo de número 4. Estou falando do Espírito Santo pelo texto que lemos. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. O Evangelho é simples e não podemos falar do Evangelho e ignorar a ação do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos convenceu de que Cristo é o Senhor, de que Ele é o Filho unigênito de Deus, de que a nossa salvação está nele. E para que Ele é derramado em nós? Versículo 4 diz assim: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, acabei de explicar isso, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Agora, não feche a sua Bíblia, não saia desse texto. Vejam que interessante. O texto prossegue dizendo, versículo 8, perdão. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Por que Paulo fala sobre isto no contexto da graça? Porque justamente é um ataque à simplicidade que há em Cristo. A heresia é sempre um ataque à simplicidade que há em Cristo. É sempre alguém querendo colocar minhoca na tua cabeça. É sempre alguém querendo fazer você duvidar de que, por exemplo, você está realmente orando a Deus. Como assim, pastor? Por exemplo, há um ensinamento hoje na internet, cada vez maior, de que se você não orar a Deus, citando o nome de Deus, correto, no hebraico, Deus não vai te ouvir. Há um ensinamento de que se você entregou a sua vida para Jesus, você está perdido. Você tem que entregar a sua vida para Yeshua. Você tem que falar o nome correto, o nome que Maria, mãe de Jesus, chamava ele quando ela queria que ele estivesse perto. Yeshua, vem cá, né? Se você não chamar o nome correto, você não está salvo. E existe esse ensinamento hoje, irmãos. Aonde que está isso? Aqui na igreja? Não, está na internet. Está na internet.
E volta e meia eu recebo, por isso que minha próxima aula de domingo é sobre isso. Esteja aqui domingo, 8 horas da manhã. A próxima aula de domingo é sobre o nome de Deus e o nome do seu Filho unigênito. É a aula de domingo. E vocês vão compreender que não importa, eu vou provar aqui na palavra, não importa se o nome de Deus é Iavé, se o nome de Deus é Jeová, se o nome de Deus é Javé, se o nome de Deus é Ieuá, se o nome de Deus é Yahweh, não interessa. O que importa é que quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse: orai deste modo, Pai nosso que estais no céu. Chame Deus de Pai, com fé em Jesus, e Ele vai te ouvir, porque Ele é Deus. Ele não é uma central telefônica que se você errar um número Ele não vai te atender. Oh meu Deus, que infantilidade! Clame a Deus e Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Ah, pastor, por que você quer falar o nome de Deus? Eu não entendo isso. Porque é um nome santo, sagrado. Pela madrugada eu espero não mencioná-lo, irmãos. Mas tem gente querendo mencionar. Vai pagar caro por isso, tomando o nome de Deus em vão. O Senhor não nos ensinou a orar o nome de Deus. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Pai. Então, irmãos, veja comigo de novo o versículo 9. Não entres em questões loucas, genealogias. Não entres, não vá por esse caminho. Genealogias, contendas, debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Eu quero citar um outro texto aqui, e aí eu vou dar os dados que eu falei que eu daria. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23, por favor. 2 Timóteo 2, 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor, quem aqui é servo do Senhor? Amém? Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Aí vejam que interessante, a continuação do texto, capítulo e versículo é acréscimo do homem, no texto grego não tem não. O texto continua dizendo: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em outras palavras, quanto mais se aproximar o fim, maiores serão estes problemas. Satanás tentará perverter o nosso entendimento, o nosso pensamento, as nossas ideias, os nossos conceitos. Na hora da gente orar, Senhor Jesus, Yeshua, ô Senhor Yeshua, você já fica em dúvida. E agora, será que se eu falar Jesus Ele me ouve? Será que Ele não vai me ouvir? Imagina, você passou a vida inteira orando em nome de Jesus, e agora você está em dúvida. É um conflito horrível. Você a vida inteira chamou Deus de paizinho, de pai, agora você tem que descobrir se é Yahvé, Jeová, Yeuá, Yahweh, e assim por diante. É terrível isso, irmãos. Aí a pessoa lê a Bíblia, nossa, me disseram que tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo, e eu lembro que eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem que batizar de novo. E prosseguindo aqui o texto: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Que coisa, hein? Mas como que eu vou me afastar da igreja toda? Está quase todo mundo assim, irmãos. Esse é o problema. Dias trabalhosos. Então a questão é: por que nós estamos nos tornando assim? Isso aqui é um retrato da geração atual.
e da igreja também, porque Paulo está alertando Timóteo como seriam os crentes dos últimos dias. Paulo estava partindo, foi a sua última epístola, e ele não sabia se Timóteo viveria a ponto de ver o retorno de Cristo, mas ele sabia que na ocasião do retorno de Cristo, os homens estariam assim. Então ele adverte Timóteo, e o Espírito Santo usou Paulo para nos advertir, irmãos. Agora, o que está fazendo a sociedade ficar assim? O que está tornando essa última geração assim? Porque a geração passada não era. A geração dos meus pais não era assim, não. A geração dos meus pais era obediente aos pais. A geração dos meus pais, eles não eram, como está escrito aqui, sem amor para com os bons, sem afeto natural. Na geração dos meus pais, que é a dos seus avós, de alguns aqui que são crianças, não tinha mãe que jogava filho recém-nascido na lata do lixo, não. O que está causando essa frieza nos corações, irmãos? Eu já falei sobre isso aqui. A prova de que é isso são os dados estatísticos, são as pesquisas, é a mídia, irmãos, é a televisão, é a internet, são os filmes, são os sites, são os vídeos que nós assistimos, são aqueles debates que a gente fica lendo, aonde as pessoas estão se xingando, como se isso fosse coisa normal. Tem pastores xingando na internet, que xingam na internet, que falam palavrão na internet. Então toma cuidado. Você gosta de ver pastor que fala palavrão? Você realmente acha que essa pessoa é salva? O que está tornando essa última geração assim? É evidente que é a mídia. Eu tenho alguns dados aqui. Por exemplo, uma pesquisa feita por um pesquisador da Faculdade de Medicina de Dartmouth, que disse o seguinte, o nome dele é James Sargent: a exposição ao álcool no cinema, nos filmes, foi responsável por 28% do início do consumo entre jovens. Mais de 60% dos filmes promovem o álcool. Então você deixa seu filho ver filme, aí está lá o personagem principal bebendo, ele vai querer beber também, ele vai querer imitar aquilo. Eu fiquei sabendo pelo meu filho Felipe, que eu não sabia, que o personagem Wolverine fuma. E fuma para danar, segundo meu filho. Quase sempre está lá fumando, está saindo uma fumacinha. Quem é fã do Wolverine vai querer o quê? Não vai querer só as garras compridas, né? Já que ele não pode ter as garras na mão, né? Ele vai querer fumar para parecer mais que um Wolverine. Influencia, irmãos. Olha um outro dado interessante. Foi constatado que a influência da novela das 8 da Globo é tão forte na sociedade, que 33% dos nomes dos bebês nascidos durante uma novela da Globo têm os nomes dos personagens principais da novela. No Brasil inteiro, 33% de todos os bebês que nascem no Brasil recebem os nomes dos personagens da novela das 8 da Globo. E 8% apenas onde não chega o sinal da Globo. Então veja, é provado que isso é fato. Onde não chega o sinal da Globo, os nomes dos personagens da Globo são apenas 8%. Onde chega o sinal da Globo, 33%. Não é coincidência. Outra questão: quando numa cidade do interior chega o sinal da Rede Globo, foi feita a comparação, aumenta em 20% o número de divórcios naquela cidade. 20%. Por quê? Porque as novelas da Globo apresentam isso. Todo casal divorciado, se separando, dormindo um com o outro e assim por diante, né? É isso que, e não é só a Rede Globo não, tá? Não é só a Globo não, tá, Léo? Não é só a Rede Globo. Todos os outros, até a Record também. Agora pense comigo, esta mesma influência de álcool, de cigarro, de promiscuidade que a tela nos influencia, também pode nos influenciar em relação a ensinos falsos. O que eu faço quando eu vejo um ensinamento que é estranho ao que eu conheci nas Escrituras? Eu vejo o outro lado. Bom, peraí, essa pessoa está dizendo isso, mas agora eu vou pesquisar a refutação disso. O que foi dito contrário a isso? E aí eu ouço uma outra pessoa que estudou sobre o assunto e que me traz a correção
para o meu caminho. Compreendem, irmãos? Agora, se eu ouvir aquilo e ficar me alimentando daquilo, aí não dá, irmãos. Aí não dá. Então, muito cuidado, porque quem come comida estragada fica doente, pode até morrer, espiritualmente falando. Agora, Paulo já passava por isso naquela época. Eu estou concluindo, irmãos. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 a 24. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que esse texto me mostra? Que os judeus e os gregos esperavam de Paulo uma determinada pregação, uma determinada demonstração. Só que o que Paulo se propôs a pregar? Apenas a Cristo e este crucificado, ainda que fosse escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E a maior prova de que o evangelho é o poder de Deus é que este escândalo, esta loucura chegou até os nossos dias, tem sobrevivido por quase 2000 anos, porque o Espírito Santo de Deus está contido nesta palavra, inspirou esta palavra, e quando esta palavra é pregada, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Agora, prosseguindo no capítulo 2, versículo 1, nessa mesma epístola, é o contexto. Paulo está falando disso, da simplicidade que há no evangelho. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Ele não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E eu quero deixar um recado aqui para quem me vê pela internet. Estou para fazer mais viagens, estou para conhecer mais irmãos que estão sem denominação, que estão cultuando a Deus em casa. Mas eu quero dizer para esses irmãos, o que vocês já sabem: eu não sou PhD em coisa nenhuma. Porque as pessoas pela internet ficam escrevendo para mim, perguntando coisas que eu não sei. Eu não sei. O que me interessa é Jesus Cristo. O que me interessa é eu todos os dias me analisar, me examinar, para que eu esteja nele, para que eu não saia da graça que há em Cristo Jesus, para que eu não confie na minha sabedoria, no meu pensamento. Não. Por exemplo, numa das minhas pregações mencionei que não sou pré-tribulacionista, mas eu fui. Para que eu fui falar sobre escatologia? Agora quase todo dia eu recebo pergunta: pastor, quem são os 144 mil? Pastor, quem são as 2 testemunhas mártires? Pastor, e o milênio, pastor? Como é que vai ser? E todo dia quase. Irmãos, eu não sou mestre em escatologia, sabe? Eu só quero saber de uma coisa: do evangelho de Cristo, do que Jesus ensinou. Ah, pastor, mas está na Bíblia escatologia? Sim, está na Bíblia sim. Mas eu sei, irmãos, que há coisas que o Espírito Santo nos dá com o tempo, e eu preciso dessa paciência. Eu não quero me apressar a concluir nada. Eu não quero me apressar em dizer que as 2 testemunhas são fulano ou beltrano, ou uma ideologia e outra. Não, porque eu posso estar me equivocando. Temos que ter o temor de Deus. E hoje eu vejo pessoas vendo um vídeo na internet: ah, agora eu sou pré-tribulacionista. Aí vê outro vídeo: não, agora eu sou pós-tribulacionista, que eu vi esse outro aqui. Aí você vê outro: não, agora eu sou meso-tribulacionista. E por aí vai. E não examina, não conhece, não ora. Compreendem, irmãos? Nós precisamos ter esse cuidado em nome de Jesus. Agora, para concluir, eu disse que eu continuaria em Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele.
O que importa então não é adquirir conhecimento, e conhecimento, e conhecimento, e eu vou ver esse vídeo, e aquele vídeo, e o blog, e o site, e não sei o que. Eu vou dizer uma coisa para vocês: muita coisa eu só descobri em livros, tá? Porque muita coisa você não acha na internet. Tem muita coisa que você acha muita mentira na internet. Mas quando você quer realmente a verdade, você tem que ir atrás dos livros. Talvez tenha até aqui na Biblioteca Nacional, para encontrar, que você não vai achar mais em livraria, compreende? E não tem em PDF na internet não. Você vai ter que realmente pagar um preço de ir atrás, de pesquisar, de gastar dinheiro, comprar um livro ou encomendar um livro. Compreendem, irmãos? Só que muita gente não quer pagar esse preço. Prefere a coisa pronta. A coisa pronta. Só que essa coisa pronta, muitas vezes está o quê? Estragada. Tudo que eu prego aqui, examine nas Escrituras. Examine. Por que quando eu cito um texto vocês abrem a Bíblia? Porque eu orientei vocês a fazerem isso. E por que eu orientei? Porque eu não tenho medo disso. Mas há igrejas onde o pastor não incentiva que se abra a Bíblia, não incentiva que se estude, que se medite, que se leia a Bíblia toda em um ano. Não. Por quê? Porque ele sabe que se a igreja fizer isso, vai descobrir coisas que não deveria saber. Agora eu tenho certeza que se você ler a Bíblia Sagrada, você se tornará cada dia mais um servo de Cristo fiel. Agora preste atenção aqui, o que ele diz: o conhecimento incha, mas o amor edifica. Temos sido edificados no amor, queridos. O versículo de número 3 dirá: se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Qual a tua motivação ao assistir esses vídeos? Ao entrar nesses blogs e sites? Qual a tua motivação? Amar a Deus cada vez mais? Ou é contender com os homens? Mostrar que sabe um pouco mais que os outros? Qual a tua motivação? Qual a tua motivação? Se alguém ama a Deus, o texto não diz se alguém ama a Deus, esse vai fazer curso de teologia, seminário, não. O texto diz: se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. E sabe o que acontece quando alguém ama a Deus? Essa pessoa vai para a palavra, porque essa pessoa sabe por um discernimento do Espírito Santo no seu coração, que esta é a palavra de Deus. Sabe, não tem como não saber. Quando a gente lê, arde o nosso coração. Lembram dos discípulos no caminho de Emaús? Quando Jesus se revelou a eles, no partir do pão, e depois o Senhor desapareceu da presença deles. Eles disseram: não ardia o nosso coração enquanto Ele conversava conosco pelo caminho e nos expunha as Escrituras? Não ardia. Quando Deus fala conosco pela sua palavra, arde o nosso coração. Nós sabemos que é Deus. Agora a questão é: estamos lendo a Bíblia para quê? Para condenarmos os outros? Temos que ler a Bíblia contra nós mesmos. Esta palavra é para mim, é para mim. Eu quero dizer para vocês uma coisa: tudo que eu preguei aqui é um alerta para mim, para minha pessoa, para que eu não seja soberbo, para que eu não seja orgulhoso. Se queremos o poder de Deus, entenda uma coisa: o poder de Deus não vem com seminário, não vem com curso de teologia, não vem de vocês ouvirem essa pregação. O poder de Deus vem da sua intimidade com o Senhor, do tempo que você gasta com Ele. Você gasta horas na internet, mas e a sua oração? Me preocupa quando eu recebo mensagens que eu vejo no dia seguinte, a mensagem era 1h da manhã, 1h30 da manhã, 2h da manhã, e a pessoa no WhatsApp, ao invés de estar orando, ao invés de estar buscando a Deus: ah, pastor, eu estava com insônia. Vai orar. Eu estava com insônia. Vai ler a Bíblia. Você não disse que a Bíblia te dá sono? Não pense que a sua experiência com Deus se limita a 1h30, 2 horas no domingo e 1 hora na quarta-feira. Não. A sua experiência com Deus tem que ser diária, na sua intimidade, porque muitos dirão ao Senhor naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? E ouvirão do Senhor: nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. E o que foi que 1 Coríntios 8, versículo 3 disse? A quem é que Deus se revela? Quem é que Ele conhece? Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Ame a Deus. Por que você deve amar a Deus? Porque Ele ama você. Porque Jesus deu a sua vida naquela cruz por você. Ele ama você. Será que você o ama? Convido você a orar comigo nesse momento em nome de Jesus.